Olá, tudo bem? Vou levar aqui mais ou menos meia hora para responder todas as perguntas que as 10 mais frequentes, né? Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês para ver o máximo que vocês vão poder fazer aqui, porque eu preciso que vocês façam a pergunta. Ok, então? Eu vou responder todas as perguntas que vocês estão fazendo, mas eu preciso que vocês compartilhem para o máximo de perguntas possível. Pode ser no direct também, tá? Ok? Pode ser no direct. Mandar um abraço ao pastor Theo, né? Theo Reina, meu amigo. Não é fácil não. Bora por nós aí, pastor. Eu vou matar as curiosidades. Estou tentando ver aqui primeiro se o pessoal entra aqui. E que depois que eu saio da live, aí começam as perguntas, aquelas pessoas começam a fazer os comentários, aquela coisa toda. E eu gostaria de responder a pergunta na bucha, no ato. E eu sou meio leigo nesse negócio de compartilhar esse vídeo aqui. Eu não sei nem como é que eu tô me vendo aqui, entendeu? Assim, deixa eu entrar aqui. Tô tentando ver se eu consigo pedir para o Anivaldo mandar para mim aí. Manda para mim. Compartilha comigo aí para ver se eu consigo pegar o link para espalhar esse link aqui. Bom, pelo menos aqui peguei. Consegui pegar. Consegui pegar. Enviar a solicitação, não. Consegui pegar. Ok. Eu quero pegar o link dessa. Enviar a solicitação, não. Ah, tá. Eu tô achando aqui já, peraí. Eu quero pegar o link dessa. Ok. Eu vou enviar esse link para alguém aqui. Eu vou enviar para o Consab. Estamos aprendendo aqui, tá? Vou responder todas as perguntas que vocês me fizerem, ok? Sem censura. Mandar um abraço pro o Maquito. Pode entrar, Maquito, aí pode pedir para entrar que eu vou responder ao vivo com vocês aí. É sem censura, com respeito. Eu vou respeitar, ainda que vocês não me respeitem, mas eu vou respeitar vocês. Vocês estão livres para me xingar, se vocês quiserem, não tem problema não. As pessoas quiserem entrar para conversar sobre o saneamento básico, sobre a GEG, o que é a GEG? Não vai ter censura aqui, tá? Eu estou tentando aqui me ambientar para mandar para vocês aqui. Estou me achando aqui primeiro. Ok? Vamos às perguntas. A Auriela entrou. Estou mandando um aceno para todo mundo que entrar aí. Vou responder todas as perguntas, tá? Todas. Se alguém quer fazer uma pergunta, a hora é agora, hein? Alguém para mandar para vocês aqui. Ok. Estou me achando aqui primeiro. Estou tentando ver aqui que vocês compartilhem. Vamos às perguntas. Qualquer pergunta eu respondo no direct. Estou aqui com o direct aberto para vocês. A ver, não quer entrar ao vivo? Pode ser no direct, tá? Não tem esse negócio não. Ó, a primeira, eu vi o Fiscal do Povo, que é uma página na internet, e vi vários comentários. Lá o pessoal falou o que tinha de falar, né? Vou dar um abraço para a Márcia. Compartilhe o máximo que você puder, que eu quero responder perguntas sobre a GEG, sobre o saneamento básico.
Sobre mim também, se vocês quiserem falar mal de mim, não tem problema não. Eu quero responder com toda a delicadeza aqui, um abraço para a Rebeca, a todos vocês, tá? Tem novidade no final da live. No final da live eu vou falar o que é que a justiça está decidindo, tá? Ou seja, sobre os pedidos da justiça. Mas eu gostaria de responder as perguntas, principalmente aquelas perguntas que o pessoal no grupo, tem uns valentes no grupo que falam muita coisa. Eles entram curiosos, vê lá, né? Quando vê que eu estou vendo eles fogem. E nessa introdução, vamos responder o que é a GEG? A GEG é uma agência reguladora. Se alguém me chamar aí, eu coloco no ao vivo, tá? Para vocês debaterem. É bom a sociedade debater o que é a GEG. Ó, a GEG é uma agência reguladora de saneamento básico. O que é saneamento básico? São 4 eixos: água potável, esgotamento sanitário, tratamento desse esgotamento sanitário para a água retornar, ou seja, o esgoto retornar como água potável ao rio. O resíduo sólido, que vai dar coleta ao destino final, e a drenagem, que é onde vem a água da chuva, não faz esses alagamentos, tá bom? Giovanni, um abraço aí, Giovanni, um abraço a você. Ó, então, aí é o saneamento básico. Ji-Paraná, especialmente, mandar um abraço pro Cláudio. Ó, todo mundo que quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, que eu tô com o direct aqui, ó. Só prestando atenção no que vocês queiram, tá? Vamos explicar para vocês. E a GEG? Qual o papel da GEG? Não é só fiscalizar. A GEG, primeiro, ela regula o serviço, depois ela fiscaliza o serviço e ela também controla o serviço. Eu estou aceitando aqui, mandando todo mundo que está entrando aqui ao vivo, tá? Eu gostaria de dizer para você que existe na lei federal, que é o marco regulatório, o saneamento básico, ela é dirigido por uma lei federal chamada 14.026, que em 2020 criou o chamado o marco regulatório. Tente entender isso. Eu vou fazer pedagogia. Não importa que as pessoas, às vezes, elas vão partir para o apelo, não tem problema não. Eu tenho uma notícia sobre o andamento da justiça em relação à GEG. Já. Segura um pouquinho aí, que eu vou dar essa informação para vocês. Eu só quero explicar o que é a agência reguladora, a GEG. O papel dela, primeiro. Por exemplo, o governo federal e o Congresso Nacional aprovou uma lei chamada Tarifa Social. A tarifa social dá de 50% de desconto para as pessoas de baixa renda. Os municípios que não puderem pagar, ou seja, dar esse desconto sem dar prejuízo ao município através do saneamento básico, o governo federal criou uma conta, um fundo nacional, para repor aos municípios esse recurso que automaticamente eles, porventura, tenham perdido na receita. Mas só vai dar esse dinheiro para o município se tiver uma agência dizendo, igual um cartório. O que o cartório faz? Carimba o papel, dá notoriedade ao documento como verdadeiro. Assim também, a Lei Federal a 14.898 de 2024 diz que só vai aceitar que o município receba esse fundo nacional se uma agência avalizar que esse recurso realmente está precisando repor ou não. O município solicita esse dinheiro, a agência testifica de que realmente está precisando e a ANA, a Agência Nacional, coloca a chamada de uma lista positiva esse município. Então são 3 entes, o município, a agência local e a ANA, dizendo para o governo federal, pode pagar. Sem uma agência reguladora, não vai conseguir receber o recurso. Viu a importância? Vamos saber qual a importância da GEG em Rondônia. Eu vou dar um exemplo para você, em Ji-Paraná especialmente. Há 11 anos, a CAERD pede aumento de tarifa. A tarifa que é a mínima é R$ 28. A CAERD todo ano pede aumento e a GEG nunca deu esse aumento. Por que não deu? Porque não gosta? Não. Porque as metas que a CAERD coloca não são cumpridas.
A CAERD não dá água de qualidade, não fornece água todo dia. A CAERD não cumpre os prazos para religação. A CAERD é uma empresa deficitária. E como ela não cumpre as metas, a AGERJ não autoriza o aumento. E o que acontece? Se a AGERJ fosse autorizar o aumento, de acordo com o estudo que nós temos de viabilidade, a tarifa mínima seria R$ 54. Hoje você paga apenas R$ 28 da tarifa da AGERJ, da CAERD. Por quê? Porque a AGERJ há 11 anos não dá aumento. E não é só nós não, como presidente da AGERJ, o Cléderson levou 9 anos negando também esse aumento. O Lima levou mais de 3 anos, 2 anos e pouco, negando esse aumento da tarifa. Hoje, a tarifa de Paraná, a mínima, a base, a básica, ela é cobrada dos usuários R$ 28. Qual é o argumento que eu uso para não aumentar a tarifa em Paraná? E a CAERD diz, olha, se você não aumentar a tarifa, não podemos aumentar a eficiência do serviço. Não, nós comparamos com Cacoal. Cacoal, a tarifa lá é menos que R$ 18. Quando aqui era 28, lá era R$ 19. 17, 19 reais, ficava dependendo os impostos que eles embutiam na tarifa. Mas o usuário não pagava mais que R$ 19. Eu comparei, por exemplo, a tarifa de Vilhena, que há anos a tarifa está essa média de R$ 28. E comparei também com a de Alvorada, que R$ 30 a tarifa lá, R$ 32 a tarifa do ano passado. Por isso nós não demos aumento para a CAERD. E é possível com essa receita ela tocar o saneamento básico da cidade. O que acontece é que aqui tem 44 mil residências em Ji-Paraná e a CAERD diz que só tem 24 mil ligações ativas. O que acontece com as outras residências? Tem poço? Tem que saber. Tem ligação clandestina? Tem que saber. E isso é a AGERJ que tem que dizer? Não, a própria CAERD é que tem, que ela é a dona da rede, no caso, ou o município, que é o titular, ou a CAERD, gerenciar a rede. E ela tem que dizer, olha, minha rede está sendo sugada por outros canais que não é da CAERD, porque é ela que tem o cadastro lá das residências. É a CAERD que tem aonde você faz o protocolo de acordo com o cadastro da prefeitura e é cadastro próprio, banco de dados da própria CAERD. Você entende? Deixa eu te falar sobre a questão técnica, mas ao mesmo tempo sobre a questão política, falar com a analogia do futebol. É assim, ó. A política, existe o técnico, que é o caso a AGERJ, que controla o meio, controla o andamento do jogo, e tem os jogadores. De um lado tem a prefeitura com seus 11 atletas, que seriam suas secretarias e suas competências nessa área, e tem do outro lado o governo do estado com a CAERD com seus 11 jogadores. Se fosse uma partida de futebol, seria o seguinte, seria a CAERD jogando de um lado, digamos que jogando na defensiva, a prefeitura jogando na ofensiva, querendo o resultado, e essa população seriam os torcedores. Os torcedores, o que paga o ingresso, que paga a conta da prefeitura, paga a conta da CAERD, até da própria AGERJ, que o técnico recebe para isso. O grande problema é que esses torcedores aí, eles não querem nem saber como é que funciona, eles só querem torcer. E não sabendo que são eles que pagam a conta. É vocês que estão falando mal de mim que pagam a conta para a CAERD. É vocês que falam mal de mim, às vezes, por ignorância, que pagam a conta da prefeitura. É vocês que pagam a conta da AGERJ. Eu gostaria de dizer para vocês que vocês precisam somente saber como é que funciona o sistema, o jogo da política do saneamento básico. Cabe à prefeitura, que é o titular, o responsável, tomar conta da água. Ela pode tomar conta criando um SAAI, ou um departamento apenas,
ou ela pode delegar isso a uma empresa, ou pode delegar isso, por exemplo, a uma empresa pública ou privada. Digamos que agora, como ela perdeu o domínio sobre a água e sobre o esgoto, é o governo que tem que delegar para a empresa privada a chamada concessão. Cabe à prefeitura agora somente assumir o serviço. O serviço está ruim da CAERD, só tem uma saída. A prefeitura não pode renovar o contrato com a CAERD, o que a lei federal proíbe, porque não pode mais contrato de programa. A prefeitura só pode agora, a única coisa que ela pode é assumir o serviço e mostrar que eles têm competência para tocar. Eu conversei com o Robson Casulo, que é o secretário de administração, e ele é contra a prefeitura assumir. Mas o prefeito disse que quer assumir. A promessa de campanha dele, tem duas promessas de campanha dele. Uma de acabar com a CAERD e acabar com a GERJ. Como ele não consegue acabar com a GERJ, como diz no Nordeste, vamos jogar aberto, não tem culhão para acabar com a CAERD, aí ele quer acabar com a GERJ, porque achando que a GERJ é mais fácil acabar. Vamos lá. Vamos devagar com a dor, porque quando a pessoa não consegue com o angu, ela recorre à justiça, entendeu? Então é o seguinte, como o juiz não tem partido, o juiz é técnico, a justiça vai sempre socorrer aqueles que precisam realmente ser socorridos. Então vamos lá. Para vocês entenderem, vocês vão pagar a conta aí, para depois você não estar reclamando, o Dilenda, Bucudo. Não, eu sou apenas direto ao assunto. Prometeu na campanha acabar com a GERJ e com a CAERD. A Câmara vai acabar, ó. Você quer saber? Eu vou levar até 2028. Nota aí no seu calendário. Até 2028, entrando uma da segurança, saindo, voltando, brigando e vou cumprir meu mandato, ok? Então essa história de mentirar, você esqueça isso aí. Se ele me tirar na política, no tapetão, só se for na bala. Aí eu não acredito que ele vai fazer isso aí, porque... pode ser, né? Mas eu acho que não. O Deus me protege. Eu vou na parte técnica aqui. Entenda isso, população de Paraná querida. Vocês não serem enganados que vocês vão acabar pagando a conta. Vereadores pode mudar a lei? Pode mudar a lei. O prefeito, essa lei é o seguinte, a lei da GERJ diz lá que para acabar com a GERJ é através de outra lei extinguindo essa lei. Ok? Qual é o caminho? O prefeito manda para a Câmara Municipal um projeto de lei dizendo que quer acabar com a GERJ. Ele já pediu a consultoria da PGM para ver a viabilidade, ok? E eu vou te falar, a PGM é bem capaz, no ato de loucura dos advogados da PGM lá, os procuradores, eles vão dizer que pode. Fica tranquilo, vão dizer que pode. E o prefeito, que não sabe da lei um terço, ele vai mandar para a Câmara. E os vereadores que estão doidos para fazer firula, vai votar. A única coisa é que a GERJ já está com a peça pronta na justiça para derrubar a lei. Só isso. Como é que vai acontecer? A cena do próximo capítulo. Vamos à cena do outro capítulo. Vou abrir uma CPI contra mim, para me afastar, via Câmara, porque diz que precisa nomear aí os padrinhos dele aqui, esses cabos eleitoral dele. Ok, CPI não me derruba, porque a lei, eu estou protegido por uma lei que não pode me derrubar com CPI. A única coisa é PAD. Só que o PAD só tem duas coisas que eu posso cair no PAD. Por improbidade administrativa, ou seja, se eu roubar dinheiro público, tá? Se eu roubar o dinheiro público, eu posso sair. Ou se eu, por um acaso, tiver promiscuidade com o município, que comprometa a minha isenção. Isso está na lei. Eles não lêem a lei e eles querem brigar comigo. Você entendendo qual o problema? Aí que fica essa briga, pessoal. A briga só interessa, na verdade, ao prefeito, que não sabe o que fazer com o saneamento básico. É um pepino para quem não sabe. Prometeu coisas na campanha que não vai conseguir cumprir. Em vez de cuidar da vida dele, cuidar da saúde, da educação que tá... Vai vir uma letiva, não sabe o que fazer, tá faltando gente. O hospital, por exemplo, está incendiando, o bicho está pegando tudo quanto é lado. Não vou brigar com a GERJ, que é mais fácil. Vai cair do cavalo, porque cada hora que brigar com a GERJ, vão recorrer à justiça para rever o trem.
Entende? A GES não precisa de um centavo de prefeitura. O prefeito repassou agora 147 mil. Eu divulguei aqui que nós temos 229 mil reais em conta desde dezembro. Eu falei para o Edson Casulo, Robson Casulo, aliás, Robson, nós temos dinheiro para pagar 5 folhas de pagamento. Pode botar o pessoal. E aí, como é a briga pessoal e eles precisam me destruir, agora a justiça mandou votar todo mundo. Não sei como é que vão fazer para pagar. Já depositou de novo. Eu quero fazer um acordo com a prefeitura para parar de passar dinheiro para a GES. É isso que eu não quero falar agora porque estão falando de mim. Eu fiz isso por resolução. Tem uma resolução chamada 41. A última resolução de dezembro, eu propus isso por escrito, por resolução. É um documento público que eu propus, a partir de 1º de janeiro, a prefeitura parar de fazer repasse para a GES, para ver só de taxa e regulação, de não contratar mais ninguém, que inclusive as 2 diretorias, que está vencendo agora o mês que vem, o mês de março, vence a diretoria financeira e a técnica, o mandato, que não bote ninguém nesse lugar. Nós fizemos tudo isso. Nós queremos fazer a coisa ética, a coisa transparente. Agora essa direita podre, essa direita com cara do Lula, digamos assim, é que dá essa confusão toda. Eu estou falando aqui no meu Instagram pessoal, porque falando, tá se promovendo político. Eu tenho CPF, eu sou uma pessoa política porque eu tenho neurônio. Eu jamais me candidatarei para um carro que eu não saberia como tocar. Lá na GES ninguém manda, para você ter ideia da coisa. Às vezes o advogado conta a história lá e eu não quero. Eles ficam bravos comigo. Às vezes o técnico, não quero, porque eu sei que está errado. Eu perguntei a lei. Eu falo assim, o poder está na mão de quem sabe e quem manda é a lei. Aí fica esse pessoal inventando história. Eu nem importa o que eles digam que eu estou roubando. Eu quero ver eles provar roubar. Eu quero que eles provem isso aí. Não fica tranquilo, esse pessoal de rede social que fala mal de mim, prefeito, esses secretários que me desonraram, está tudo perdoado. Está tudo perdoado. Eu não vou entrar na justiça contra vocês, porque não vale a pena, né? Não vale a pena. Se eu baixar o nível, eu estou igualando a vocês. Então o que acontece? Eu quero ensinar para vocês. Primeiro vocês vão pagar a conta. Chiando ou não, vocês vão pagar o imposto, e esse imposto, se o prefeito não resolver o problema da taxa de regulação, vai ter que fazer repasse para a GES. A grande prova é que mesmo eu dizendo para não passar para a GES, repasse, ele repassou agora 140 mil. Bom, é claro que antes ele, no documento fajuto, ou seja, no ato ilegal, foi lá, me afastou e mandou esse dinheiro para a GES. Será que se eu tivesse lá ele passar esse dinheiro? Tenho minhas dúvidas. Até porque eu não ia aceitar, né? Não, eu fiz uma proposta para o dinheiro da prefeitura não ser repassado para a GES, somente aquilo que for taxa de regulação. Cobre a taxa de regulação e passe para a GES a taxa de regulação. Mas dinheiro do imposto não passa para a GES. Eu falei isso, fiz essa proposta e por escrito. E não é só para esse prefeito não. Eu mandei na época do Esaú, que era prefeito, é um documento chamado, o título era Solução Amigável. E já tinha proposto para o Esaú para que ele não repassasse dinheiro do repasse da prefeitura, que fizesse apenas o repasse da taxa de regulação. É só a prefeitura não sonegar, não renunciar à receita e está resolvido. E tem uma resolução, ou seja, uma norma chamada norma 01, de novembro. Eu entrei em outubro, aliás de outubro. Quando eu entrei em outubro, botei a norma 01 com 12 medidas e entre elas mandei desenvolver um mecanismo no sistema software da pública para cada centavo que viesse essa regulação, seria um repasseamento da prefeitura, bloqueasse esse recurso da prefeitura. O problema deles não é técnico. O problema deles não é econômico, é político e pessoal. Eu até acho que mais político do que pessoal. Primeiro, pegou um sistema que não sabe como fazer. Eu apelo agora aos vereadores de bom senso. Eu não vou dirigir a todos, porque se eu falar, por exemplo, para
o tagarela que diz que não vai dormir até me tirar, vai ficar com insônia. Vai tomar cadernal o tempo todo. Então, esses farrombeiros, eu não quero conversa com ele. Eu conversei com meu amigo, o Renato Fuvec, ele é meu amigo pessoal. Eu fui lá com ele e disse: Renato, tenta falar para o prefeito, que é do planejamento, como é que é a dinâmica da regulação, para evitar que ele cometa esses absurdos. E o Renato ficou de conversar com ele. E o Renato fez uma pergunta para mim: qual o vereador que é ligado a você? Eu falei: nenhum e não quero. Não quero nenhum vereador ligado a mim. Quando eu fui fazer a reforma da Câmara, a reforma da lei da AGERJ, eu queria discutir com os vereadores esse assunto. Até que me falaram, um dos líderes falou assim: esquece, eles não vão nem ler isso aí. É claro que eu vou aqui dizer que o Procópio, eu conversei com o Procópio, conversei com o Benção, e tinha um outro vereador da Comissão de Constituição e Justiça que eu cheguei a conversar com eles individualmente, e eles deram atenção, entenderam o projeto. Eu conversei com o Edísio Barroso, que era da oposição, falei para ele como era que funcionava, eu falei pessoalmente com eles, somente com esses 3 vereadores que eu me lembro. Tinha outro vereador da Comissão de Constituição e Justiça, que eu não me lembro o nome dele, que também falei, estava junto lá, mas eu me dirigi ao Procópio, me dirigi ao Benção e me dirigi ao Edísio Barroso. Falei com esses vereadores sobre esse assunto. E acontece que essa lei que eu redigi e mandei a minuta para a Prefeitura, e a Prefeitura mandou para a Câmara, foi votada ipse e lipse, sem nenhum questionamento. E tem um detalhe, até o vereador Bruno, que anda rotando Caviaí, sabe o que acontece? Ele votou a favor. O Edísio votou a favor. Não teve um vereador, foram 13 votos a 0, 13 a 0. Então você que acredita em rede social, isso é balela. Lá nos bastidores, eles falam a mesma linguagem. Ah, então eu vou ficar brabo agora, e agora nós vamos botar para quente que está em cima da Câmara. Eu estou abrindo o jogo para você como é que funciona. Eles votaram a lei por unanimidade de votos, 13 a 0, e a lei passou. Agora eles podem chegar, fazer outra lei desmanchando essa lei. Pode, tranquilo. Tem um pulo do gato na lei ali que nem os vereadores sabem. Esse pulo do gato eu não vou dizer aqui na rede social, para eles aprenderem a virar vereador. Entendeu? Quando aprender a virar vereador é um cargo muito nobre. Por isso que eu vou apelar agora para os novos. Tirando os curvas de rio dos novos que entraram, eu vou apelar agora para o André da Royal. André da Royal é um empresário, um cristão, um homem que tem visão. É uma expectativa muito grande que se coloca no André da Royal. Um homem preparado para ser até prefeito. Eu me lembro que o governador Marcos Rocha queria um vice-prefeito, aliás, um vice na chapa dele, que fosse de Paraná. Aí, nas articulações todas, pediu ao Isaú que indicasse o vice, e não tinha um nome. E eu falei para o articulador, coloca o André da Royal, porque é um homem de Paraná, é um nome que é um cristão, uma pessoa que tem um senso de empresarial, um consenso entre os administradores, vai representar bem a nossa cidade. E seria um bom nome. Eu estou dizendo isso pelo estereótipo do André. Eu já conversei algumas vezes com ele, então não vou igualar o André com os outros vereadores da gestão passada. Vereador que pode ser amigo do prefeito, mas vai dar conselho para o bem prefeito. O ruim dos prefeitos, tanto o passado como esse aí e outros que virão, é porque não tem ninguém que diga a verdade para eles. Ou bajula para querer alguma coisa, ou para não contrariar, sempre diz sim, sim, sim. Precisa alguém dar um freio de arrumação, igual o André, que tem uma postura, uma dignidade. Eu estive no gabinete dele, eu conversei com o Campinhos, não consegui falar com ele. Não fui pedir voto não de vocês. Eu não preciso de voto do André da Royal. Eu não preciso, mas de Paraná precisa do voto do André da Royal. Para não ficar nesse fla-flu, o André da Royal é um jogador
juntamente com o sistema. É um jogador com a prefeitura, jogador com a CAERD. Não é o torcedor. O torcedor que fica nessa bandeirada, charanga. A gente precisa ajustar o sistema. Uma lei tem que ter uma consistência. A lei não é brincadeira. Quando eu minutei a lei, que enviei para a prefeitura, que a prefeitura enviou para a Câmara, eu minutei com responsabilidade. Eu blindei o mandato do Lima, porque eu sabia que se o Zaul saísse, ia ficar vulnerável. Foi por isso que o Lima voltou, assim que tentaram afastar ele. É por isso que a Justiça mandou os funcionários da AGES voltar, porque antes podia demitir o jeito que quisesse. Aí vamos falar de conselho? Anteriormente, um dos membros do conselho era o vereador Marcelo Lemos. Pergunta para o presidente, que é o Marcelo Lemos, vereador, quando ele era membro do conselho, quantas reuniões ele fez e qual a ata que está? Que na AGES não encontramos nenhuma. Só funcionou esse conselho quando foi para a AGES nomear. Porque ninguém liga para conselho. Então nós fizemos esse conselho valer. Se você comparar entre as ações desse conselho com a dos conselhos passados, só esse conselho que a AGES nomeou está valendo. Eu estou jogando aberto com vocês aqui, porque comigo não tem meia hora, não tem minha missa de presente. Vamos discutir a cidade. A cidade é uma buraqueira. Aí a AGES documentou na CEOSP em Porto Velho, disse: nós queremos que a agência reguladora fiscalize essa obra, nós queremos que a agência reguladora regule essa obra do esgoto e das ETs, e o governo respondeu por escrito que não, que quem regulava essa obra era o próprio governo e que depois que entregasse a obra era a hora da AGES agir. Bom, a AGES abriu as mãos diante do documento. A prova é que o Ministério Público manda documentos só para a prefeitura e manda só para o governo que recebe da obra. E quando o Ministério Público pergunta da obra à AGES, é só para checar as informações e não para cobrar competência, que não compete a AGES regular essa obra. A Caixa Econômica mandou por escrito que nós somos fiscal natural da obra, assim como o Ministério Público é fiscal natural da obra. Por que você não cobra o Ministério Público que não fiscalizou a obra? E olha que o Ministério Público tem um orçamento maior que o nosso da AGES, tá? Se for comparar o salário dos promotores, é maior que o nosso também. Então, vamos falar da competência. Vocês têm medo de juiz, vocês têm medo de Ministério Público, vocês têm medo de todo mundo. E aí você acha que a AGES pode, vocês fazem tripudiar em cima? Não pode não. Não pode não. Tem uma lei que nos resguarda disso. Para de fazer farromba, prefeito. Farromba é um termo usado lá no Nordeste para alguém que só tinha bravata. Prometeu ia pegar a CAERD e agora está arregando, não quer a CAERD. E fica nessa briga picuinha. Essa é a grande questão. Precisa o senhor parar de fazer palanque e pegar a CAERD. Está faltando água, a água está suja. E o senhor precisa assumir a CAERD, essa é a grande realidade. O senhor precisa, na verdade, assumir os problemas do município, saneamento básico. As ruas estão aí, ó. Quem libera as ruas para quebrar ou não quebrar, abrir as valas e as valas ser tapadas, é a Secretaria de Planejamento. E tem um detalhe, senhor prefeito. As valas estão mal feitas, elas estão mal compactadas. O chamado, a empresa abre a vala, mas a reposição está mal feita, por isso que a Minha Brasil está afundando, as outras ruas estão afundando, porque a prefeitura não corrige e é ela responsável. Para de fazer política em cima de mim, você não vai conseguir nada. A lei vai te condenar. É hora de baixar o tom, prefeito. A conta vai chegar, prefeito. É hora de baixar o tom. Não adianta botar os seus vereadores. Eu conversei um vereador dos novos, já falei agora do André da Royal, porque eu espero dele bom senso, no mínimo, que não seja igual os vereadores do passado, né, da gestão passada, que não vote porque o prefeito mandou, os outros votavam porque o prefeito mandava, porque os outros já estavam com os cargos tudo comprometido.
Como esse não nomeou ninguém ainda, pelo menos dá um grau de independência. Eu visitei vários vereadores. E olha só, eu conversei com o William Cândido e falei para ele: William, antes do prefeito assumir, eles vão vir contra mim, vão vir contra a Gege, mas pondere porque você precisa ser diferente desses vereadores que entraram, que estava. Você precisa mostrar que é diferente. E agora eu falei com ele essa semana de novo. Eu falei assim: Deus, não é que Deus é injusto, mas Deus vai deixar que as pessoas sejam justas com aqueles injustos. Porque Deus é contra aqueles que têm o inocente como culpado e o culpado como inocente. E eu falei assim: eu sei que você sabe que fake news é ruim, porque estão fazendo fake news contra você aí, ou não é fake news? Então, vereadores, a conta vai chegar para vocês, porque a urna deu um troco a muitos que não fizeram o dever de casa. A urna e a lei, ela alcança todos. Então, eu quero deixar bem claro para vocês de Paraná. Lembra uma coisa: ando de peito erguido, durmo o sonho do justo. Eu falei pro Silas, conversei com o Silas, falei: Silas, é o seguinte, quando eu vou para casa e durmo, eu não fico pensando na Gege. O problema da Gege é da Gege. Eu tenho essa tranquilidade. Eu durmo na paz que Deus me deu. Então, eu converso com todos eles. Eu não penso que eu estou brigado com o secretário. Não, nada disso. Eu converso com todos eles. O Joaquim falou assim para mim a semana passada, 2 semanas atrás: olha, tem que parar de brigar. Eu falei: quem está brigando? Quem está brigando é eles. Ah, vou lá, fala com o secretário do chefe de gabinete. Eu fui lá, falei com ele. É para liberar o EPROC. Esse pessoal joga muito baixo. Esse pessoal, ele joga baixo demais. Você imagina só? Eles tiraram o meu acesso para gerir documento público. A justiça agora mandou voltar. Não é pior uma coisa dessa? Eu não sei o que eles pensam, na verdade, né? Então, esse desgaste todo, eu vi o Edivaldo, até um abraço para o Edivaldo Gomes, que acabou de entrar aí, uma análise certinho. Eu acompanho o Edivaldo pela seriedade dele e pelas fontes que ele tem. Ó, ele analisou de que precisam nomear alguém e por isso precisa me tirar. Eu já falei: por que não me tira na lei? Tem que me tirar na armação. Não vai conseguir. Então, mais uma vez, já recorremos à justiça. Agora vou dar uma notícia para vocês. Ontem, protocolou mandado de segurança, um chamado provento. Com certeza estará concluído. E novidades, até segunda-feira terá novidade. Até segunda-feira terá novidade. Nós vamos dar um freio de arrumação. Levei ao Ministério Público toda a situação. Essa situação toda, eu vou te falar do pano de fundo, tá? Está vencendo o contrato do resíduo sólido, que é um contrato provisório. Um contrato chamado precário. Tem que fazer a licitação, senão o Tribunal de Contas vai multar a Prefeitura, que já houve esse aviso. E eles têm que fazer essa licitação. A Gege tem que dar parecer. Então eles têm que dar o parecer de acordo com a conveniência deles. Aí eles querem derrubar a mim para o parecer sair de acordo com o que eles querem. Não vai conseguir. Se na época do Esaú a Gege não deu parecer positivo porque o processo estava falho, você acha que vai dar agora? A troco de quê? Não temos grupos políticos. Nós temos uma lei para ser seguida. Agora, se fizer um TAC e o Ministério Público falar que está ok, se esse processo está ok, eu botei lá no processo para encaminhar ao Ministério Público, para o Ministério Público avalizar se está certo ou errado. Eu sei que na área administrativa, mas tem um projeto, não, existe uma operação da Polícia Federal chamado Overclean. E essa operação Overclean está investigando todos os contratos de lixo de resíduo sólido do Brasil todo, porque é oriundo de emendas parlamentares.
Ó, isso vai dar rolo que não acaba mais. Por isso a GEG já colocou lá essa observação para não dar parecer fajuta. E quem estava dando parecer nesse processo, que nós recomendamos não habilitar esse processo, estava com falha, foi justamente o presidente do Conselho de Saneamento Básico, que trabalha, era engenheiro, é formado da Uni, é muito respeitado, e nós sabemos que o processo anterior estava furado. Então o prefeito tem que começar do zero. Conversei isso com o Otelo, muito educado, respeitador. O Otelo até queria intermediar para que ele liberasse o blog, para eu poder mandar mais documentos para a CEMEIA. E ele é muito educado. Quem conhece o Otelo, eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço ele por mídia, e eu conversei com ele por telefone, muito educado. Tem o meu respeito. Eu garanto que se bagunçar, vai sobrar o CPF dele à toa, pode terminar o mandato todo pipinado, pela essa briga política desnecessária. O que é que eu proponho ao prefeito? E vou propor por escrito, tá? Para dar uma trégua, prefeito. Para abrir um canal de diálogo. Olha o que eu propus para a sua equipe. Eu propus juntar o Silas Queiroz, que é o procurador-geral, o próprio o Robson Casulo, que é o homem de confiança seu aí, que é da administração, pegar um policial que eu sei que está ali na administração, que é o sistema de inteligência, pegar mais, eu propus outro nome também, o pessoal da CEMEIA, e alguém que eles quisessem mais, formar uma comissão, entender toda a dinâmica da regulação e dos processos lá. O que tiver de errado a gente manda o Ministério Público, e o que tiver de certo a gente toca na frente. Foi isso que eu propus. Mas o prefeito tem uma saga de vingança do Isaú. Eu não sou Isaú. O Isaú jamais me colocaria como presidente da GEG. Bota na sua cabeça. O Isaú poderia colocar qualquer um menos eu. Ele me colocou lá por outros motivos, dos quais só Deus sabe. Eu e Deus sabe por que ele colocou lá. Entendeu? Não salvei a pé de ninguém. E eu baixei normas e eu só fiz uma exigência a ele. Eu falei assim, eu vou mandar todo mundo embora que não estiver trabalhando, porque eu sabia que o pessoal lá era tudo da política. Eu falei, não quero ninguém lá. E botei tudo gente nova. Ele nunca hesitou em nomear o cargo que eu tinha indicado. Ele queria deixar a agência do jeito que eu achava que era tecnicamente. Deu certo. Tanto certo que a justiça mandou voltar. Não adianta o prefeito fazer malabarismo para tentar não cumprir o mandato de segurança, que nós já estamos entrando com a rebelião aí, se por acaso não cumprir. Porque aí a briga já é de tamanho família, né? De qualquer maneira, eu queria fazer esse esclarecimento a vocês. Eu vi muitas pessoas na rede social falando mal de mim. Eu sei que depois que terminar aqui o pessoal vai bombar aí, entendeu? Sem medo. Não tem medo. Esquece esse negócio de medo. Não adianta vocês me ameaçarem. Eu estou um pouco lixando a ameaça. Um pouco lixando. Não tem um cargo para mim. Eu só acho que a cidade precisa de paz. E diz que esse era o grupo do amor, tá? Diz que ia chegar agora o grupo do amor. Então esse grupo do amor precisa mostrar amor. Esse grupo do amor precisa mostrar técnica. Esse grupo do amor precisa dizer realmente o que é que eles vão fazer com a cidade. Já tem um plano, por exemplo, para daqui a 3 meses vai acumular lixo na cidade, porque vai vencer o contrato. A pergunta é, já tem um plano de contingência aí, um plano de mitigação desses riscos? Aí já tem uma licitação que não faz isso antes de 3 meses, uma licitação desse nível. Já tem alguma coisa nesse sentido, algum estudo? Com certeza não. Com certeza não. Tem que passar um parecer da GEG. Vocês vão querer que a GEG dê parecer ou vocês vão fazer na calada da noite sem a GEG? Entendeu? Não vai passar, porque a GEG vai cobrar que cumpra a lei da GEG. O que é que vocês vão fazer? Vai assumir a CAERJ ou não? Vai assumir a CAERJ ou não? Eu disse para o Robson Casulo
Cazulo, que deveria assumir a carrete. Ele falou, não, porque a prefeitura não tinha técnico para isso. Eu falei, então peça para o prefeito parar de arrotar na rede social dizendo que vai assumir a carrete. Entende que o discurso não bate? É preciso que o prefeito tenha a mesma palavra nos bastidores, a mesma palavra no público. E aí eu vou fazer o desafio aí, prefeito. O senhor é bom de papo? Diga ao povo se o senhor vai assumir a Caerte ou não. Porque a gente já mandou o documento para assumir. Tá? O contrato está vencido. O senhor vai assumir a Caerte ou não? O que é que o senhor vai fazer com a Caerte? Ou não? Entendeu? Então dizer aí, povo, para finalizar, eu tenho 3 anos para provar quem eu sou. E esse prefeito tem 4 anos para provar quem ele é. E no final, vocês vão dizer quem é quem na hora do dia. Mandato de 4 anos, poderá chegar a 4 anos, se não ficar quebrando as leis, mas a reeleição depende do povo. Esse povo que está aí batendo palma para a prefeitura e falando mal de mim, quando acabar a água, é o mesmo povo que enterrou praticamente o Moisés. A água derrubou Moisés. Você imagina se não derruba um gestor que da rede social é o bicho da goiaba. Quando assina os papéis, é um desastre. Então, mais uma vez aí para vocês. Eu não respondo na rede social, aí quando vocês comenta aí, porque eu sei que vocês são torcedores fazendo o seu desabafo. Eu estou aqui tentando fazer pedagogia, contando com a câmera nova. Eu visitei, eu não sei o nome de todo mundo, mas visitei o Márcio, não conversei com ele, falei com a assessoria, falei para estudar, achei o pessoal muito atencioso. Eu conversei com o vereador Geraldo, da 102, tentei explicar para ele, falou que vai me chamar no gabinete para explicar para ele direitinho o que é. Ainda que eles votem contra a mim, contra o que eles fizerem, a consciência é deles, entendeu? Mas pelo menos eles não votam dizendo que não sabia, vota sabendo. Ó, esquece esses vereadores farrombeiros aí que fica falando bobagem nas rádios, tá tudo perdoado, tudo perdoado. Deixa eles falarem à vontade. Eles é o palanque que eles estão aí para falar mal de mim, não tem problema não. Não tem problema, tá tudo perdoado, tá? Eles precisam de ibope e eles estão os minutos de fama dele, entendeu? Deixa eles aí, porque daqui a pouco começar a sessão, começa a brigar, vai virar um pandemônio aquela câmara, você imagina, tá? Mas eles vão para cima de mim. Eu quero falar que para cima de mim pode vir que eu aguento. Porque eu tenho uma lei que me protege. Dentro da lei eu disse que todos, para mim, eu trato como autoridade. E não estou chamando ninguém de marginal, de criminoso. Eu estou dizendo que quem não cumpre a lei vive à margem da lei. E quem vive à margem da lei, o nome não tem outro. A nomenclatura é o quê? Biólogo? Quem vive à margem da lei é biólogo? Não sei. Ah, mas chamou o prefeito de marginal. Não falei nada. Falei que quem vive fora da lei, o nome é esse. Entendeu? Mas não tem nada de ofensa pessoal. Eu estou falando do cargo. É boa pessoa? Não, eu não trato as pessoas se é boa ou ruim. Para mim todo mundo é bom. Até que prova o contrário, né? Bom é só Deus, mas como eu sou igual a todo mundo, eu não trato ninguém como gente ruim. Agora, eu não daria uma casa para ser construída se a pessoa não fosse pedreiro. Eu não daria uma parte do corpo para ser operado se a pessoa não fosse médico. Eu não daria, eu não compraria uma passagem no avião se a pessoa não tivesse o brevet de piloto. Isso é normal. Então, eu não daria um voto a um prefeito que não soubesse o que é a gestão. Talvez se tomasse conta da quitanda e aprendendo. Então não teve esse negócio de uma gestão de sucesso. Eu, para aprender a fazer regulação, eu fiz muito laboratório. Andei o Brasil quase todo. Apanhei à vontade, esse pessoal que está doido para viajar aí. Falar nisso, que as diárias
Olha que absurdo. Já que está falando aqui de poder, de gastos públicos, a Câmara, que moral a Câmara tem? E eu vou chamar os novos vereadores, os novos, tá? Que moral a Câmara tem de falar de gasto público se a Câmara reservou 500 mil reais para gastar só de diária esse ano? E aí, você acha que tá certa a Câmara? É como diz na Bahia, né? Na Bahia fala que o macaco amarra o rabo para falar dos outros. Lá na AGES não tem esse negócio de... Eu cortei diárias para diretores por 12 meses. Até um ano sem diária, ninguém. Nenhum diretor vai ter diária. Entendeu? Agora a Câmara reservou 500 mil reais só esse ano para diária. Aí aqueles programas que falavam, tinha uma lista lá, né? A relação da diária, não pode falar mais, que o vereador, o radialista agora é vereador, e aí os radialistas lá não podem falar mais da diária. E aí, chupa essa manga aí, ó, a radialista. Um abraço pra vocês. Fica tranquilo, a partir de agora vamos sempre conversar aqui, quando tiver uma oportunidade, para vocês conhecer o que é saneamento básico, o que é a GEG, o que é a gestão. E se o prefeito quiser, eu ensino ele a virar prefeito também, tá? Aqui não tem discriminação, não. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tranquilo. E não adianta botar o pessoal para tentar me intimidar, porque não cola. Entendeu? Um abraço para vocês. Trato a coisa pública como a coisa pública. Se quiser ir pro escanteio fora da lei, eu não vou. Eu me atenho à lei. Como diz o Rui Barbosa, sem a lei não existe salvação. Um abraço. Eu estou à disposição de todos os munícipes da cidade para desmascarar os mascarados, tá? Lembre disso. Um abraço, até lá. Até a próxima.